Olá a todos, meu nome é Anderson Lima, sou jornalista do campus do Cedro do IFCE, e na entrevista de hoje nós vamos conversar com o professor Getúlio Eduardo Rodrigues de Paiva, docente do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Esta entrevista faz parte da programação do Dia do Físico, uma parceria entre o Instituto Federal do Ceará e outras instituições, e estamos conversando com pesquisadores e pesquisadoras de todo o Brasil, da área de física. Vamos fazer uma breve apresentação aqui do currículo do professor Eduardo Rodrigues. O professor tem bacharelado em Física pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, com ênfase em Telecomunicações, pela Universidade de São Paulo, campus São Carlos, na área de investigação de esquemas de amplificação em redes ópticas passivas, visando a extensão de orçamento de potência. O professor Eduardo é licenciado em Educação Profissional e Tecnológica pelo Centro Paula Souza, foi pesquisador da Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. Atualmente é professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Salgueiro, onde tem desenvolvido, em conjunto com a equipe de docentes da instituição, trabalhos na área da educação, em particular ensino das ciências e divulgação científica, através do Museu de Ciências Professor Antônio Carneiro, localizado no próprio Instituto Federal, Sertão Pernambucano. Exerceu a função de coordenador do curso por 3 anos e vice-coordenador por 2. Atuou como coordenador do PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, sendo um dos responsáveis por 23 bolsas, que atua em 3 escolas da rede pública estadual. Atualmente orienta 8 bolsistas do Programa de Residência Pedagógica. Participou como coordenador geral de Física do Programa Despertando Vocações para as Licenciaturas, em parceria com o Instituto de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq, nos quais tem se dedicado a explorar livros didáticos. E atualmente exerce a função de coordenador de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do Instituto Federal Sertão Pernambucano, lá no campus Salgueiro. Então, desde já, agradecemos a participação do professor Eduardo Rodrigues nessa entrevista. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu que agradeço o convite, Anderson. É um prazer sempre poder falar sobre a trajetória acadêmica na área de física, porque a graduação, as graduações, elas, em geral, não contam muitas coisas para a gente. A gente vai aprendendo meio que quebrando pedra. Ok. Então, professor, nós vamos aqui iniciar aqui a nossa entrevista. Nossa. E a nossa primeira pergunta para o senhor é em relação à sua trajetória de formação. Então, eu gostaria que o senhor nos contasse como foi o seu percurso desde a graduação até os seus estudos na pós-graduação. Maravilha, sem problemas. Então, pessoal, eu sou da época que ainda existia o vestibular único de cada universidade, né? A gente não tinha naquela época, lá em 2002, 2003, não existia o SISU, que é essa possibilidade de fazer o Enem e aproveitar para qualquer instituição do país. Então, eu trabalhava, né, na época já com telecomunicações, resolvi fazer o vestibular da Universidade Federal de São Carlos e fiz também da minha cidade natal, né, a Uberlândia, em Minas Gerais. Só que em Uberlândia eu fiz para engenharia mecatrônica, e na Federal de São Carlos eu fiz para física mesmo. Lá não tinha diferença entre bacharelado e licenciatura no ingresso. A gente fazia a escolha ao longo do processo de formação. E aí, nesse processo, eu passei nas 2 instituições, fiz outros vestibulares, mas, enfim, as que eu passei foram a Federal de Uberlândia, na minha cidade natal, engenharia mecatrônica, e a bacharelado em Física, licenciatura em Física na Federal de São Carlos, em 2004. Fiz a graduação, o bacharelado. A minha intenção inicialmente não era ser professor, né, eu queria ser pesquisador na área de Física, e um professor de física meu disse que o caminho seria fazer o bacharelado, porém, na Federal de Uberlândia não tinha, na época, né, abriu 2 anos depois. E eu fiz o bacharelado, o vestibular para ingressar no curso de física, comecei fazendo as disciplinas do bacharelado, porém,
no bacharelado eu descobri que mesmo que eu quisesse ser pesquisador, né, trabalhar com física pura, eu deveria atuar como professor. E aí, desde então, eu pensei, rapaz, então eu preciso ganhar experiência didática, experiência de sala de aula. Comecei a trabalhar num cursinho comunitário, que era numa das favelas que tinha lá em São Carlos. Eu não ganhava nada, apenas a experiência. E imagine vocês ter que dar aula de física no meio, na entrada de uma favela para trabalhadores, trabalhadoras, pessoas em vulnerabilidade social, numa sexta-feira à noite. Né, o quanto que não seria difícil, né, desafiador. Ensinar física naturalmente já é difícil. Agora imagine ensinar a física nesse contexto. Daí, aos poucos, eu fui conseguindo ganhar experiência didática e tal. Eu lembro que a minha primeira aula, eu gaguejei para danar, suava também, então foi bastante difícil. Mas mesmo assim, ali eu senti que eu estava fazendo o que eu queria fazer pelo resto da vida. Fiz o bacharelado, né? Terminei o bacharelado em 4 anos e meio, tive alguns contratempos, né? Reprovei em algumas disciplinas, e aí eu tive que esperar uma disciplina específica ser ofertada no ano seguinte. E nisso, ao longo do bacharelado, eu já fui adiantando disciplinas da licenciatura em física. Então, as disciplinas de metodologia de ensino, didática geral, estrutura e funcionamento da educação básica, disciplinas que ou até hoje a gente tem, né? Pelo menos a maioria dos cursos de licenciatura ainda estão com essas grades. E no sétimo período, final do sétimo período, eu comecei a pensar o que eu já queria fazer da vida. Eu tinha mais ou menos ficado desencantado com o departamento de física da universidade que eu fiz a graduação, né? Alguns professores eu falei, rapaz, eu não sei se eu consigo passar por esses professores na pós-graduação, devido ao comportamento, ao tratamento pouco humano que eles tinham na época. E aí, o que eu resolvi fazer? Né, doce ilusão, pensar que, vou fazer na engenharia, que é a área aplicada, eu já tinha trabalhado com telecomunicações lá atrás, instalando telefone fixo, né, hoje nem existe mais esse negócio. E aí, uma professora minha de física computacional, ela trabalhava também na Universidade de São Paulo. Ela era colaboradora voluntária do grupo de telecomunicações da Universidade de São Paulo, em São Carlos também. E eu conversando com ela, que eu estava desanimado em continuar a carreira acadêmica no departamento de física da UFSCar, ela falou, se você quiser tentar na USP, eu posso te apresentar o líder do grupo de pesquisa que eu atuo lá. E ela me apresentou o professor Murilo Romero, que é uma pessoa fantástica, tem muita experiência na área de telecomunicações, é uma referência nacional e até internacional nessa área de comunicações óticas. Eu conversei com ele falou, Getúlio, tá bom, eu vou te dar uma chance e tal. Eu fiquei mais ou menos 3 meses em experiência antes de ele submeter o projeto de pesquisa voltado para o mestrado. Isso foi mais ou menos em 2008, segunda metade de 2008. Que eu já estava terminando a graduação, né, o bacharelado, que a gente tinha que optar para poder colar o grau, né, finalizar o curso, a gente tinha que optar um dos dois e depois poderia solicitar o que a gente chama de complementação pedagógica, que aí faria a outra vertente sem ter que fazer o ingresso novamente na instituição. E aí ele submeteu o projeto na CAPES, né, foi concedido uma bolsa, na época era R$ 1.200, por sinal até hoje ainda é assim, né, 3 anos depois. E já subiu, acho que já subiu para 1.500, parece. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver as atividades de pesquisa na área de engenharia elétrica. Lembra que eu falei que eu estava mais ou menos frustrado com o pessoal do departamento de física da UFSCar. Aí vocês podem pensar, pô, então na engenharia, beleza, né? Não foi fazer nada de física. Pelo contrário, tudo que eu fazia no projeto de pesquisa era relacionado com física. Então, eu tinha que saber quântica, eu tinha que saber eu tinha que saber eletrodinâmica aplicada, né, no caso de ondas guiadas, para poder fazer o estudo da otimização dos amplificadores óticos.
Então, hoje, por exemplo, a BrisaNet usa uma rede de fibra ótica até na casa do cliente. Aqui em Salgueiro a gente tem a Tel e vários outros servidores, né, provedores de internet, não apenas esses que eu mencionei. E eles usam tecnologias que não somente eu, claro que não, mas tecnologias que eu acabei estudando, como amplificação para atender mais gente, porque hoje, vocês podem ver, com a pandemia, hoje todo mundo tem acesso, tem que ter acesso à internet, né? Não todo mundo tem, infelizmente, que é uma coisa que deveria ser mais ampliada, mas a acesso à banda larga, ela hoje está muito mais massificada do que era há, por exemplo, 5 anos atrás. E isso vem dos projetos de pesquisa que a gente faz. E dentro do projeto de pesquisa, né, como o Anderson mencionou, eu trabalhei num negócio chamado Fundação Centro de Pesquisa em Telecomunicações, Desenvolvimento em Telecomunicações. Ele era a área de pesquisa do antigo da antiga Telebrás, antes da privatização em 98. E o que eu fazia lá? Eu aplicava, na prática, junto com as indústrias, junto com fornecedores, etc., os conhecimentos que eu estava desenvolvendo no mestrado. E aí eu comecei a fazer esses conhecimentos, comecei a desenvolver esses conhecimentos e projetar amplificadores e equipamentos voltados já para a venda, né? Prototipação para venda. E o que isso tudo tem a ver com física? Justamente a perspectiva que a física dá para a gente em pegar um problema sofisticado, um problema complexo e tentar simplificar o máximo que puder. E aí vocês vão perguntar, beleza, você estava de boa lá, trabalhando com amplificador, com negócio de internet e tal. E depois? Faltava para mim ainda o gosto de trabalhar de segunda a sexta-feira, por exemplo, 10 horas por dia e tal. E eu vi que o que estava faltando era voltar a atuar em sala de aula. E aí eu comecei, na época, a pesquisar formas de voltar a trabalhar em sala de aula. Em 2013, tivemos uma leva de concursos muito grande, promovida pelo governo federal, na rede federal de ensino, nos IFES, os IFs. E aí eu fiz o concurso aqui para Salgueiro, final de 2013, passei. Em 2014 eu assumi, comecei a atuar já no curso de licenciatura que temos aqui, bem como os cursos de ensino médio, ProEja e etc. E desde então eu me descobri de fato no que eu gosto de fazer. Eu gostava de trabalhar com telecomunicações, gosto ainda de ler sobre o assunto, etc. Só que só isso não era suficiente. Eu precisava necessariamente estar atuando junto com alunos, junto com alunas. E eu acho que é justamente esse o ponto principal que os institutos federais eles oferecem para quem tem esse interesse. Então, eu batalhei para entrar no instituto justamente porque eu pensava, rapaz, eu vou estar atuando tanto com o ensino médio quanto com o ensino superior ao mesmo tempo. E isso é uma coisa muito massa, porque você sai, por exemplo, você está atuando no curso de licenciatura em física, e aquilo que você dialoga com seus alunos da licenciatura em física sobre metodologia de ensino, você pode aplicar na prática na sala do lado, na sala do ensino médio, por exemplo. E aí, isso foi a porta de entrada depois para fazer esse monte de coisa que o Anderson falou. Trabalha no PIBID, trabalha em residência pedagógica e etc. E aí, o que eu acho que é fundamental é a gente gastar tempo para poder entender aquilo que dá gosto de trabalhar, aquilo que, como um professor meu dizia, aquilo que dá tesão em fazer. Porque aquilo que você sente prazer em estar fazendo, dificilmente vai ser um fardo. E aí, por exemplo, às vezes eu trabalho domingo, sábado, até de madrugada, enfim, com coisas que eu quero. Diferente de quando eu trabalhava na empresa lá nesse centro de pesquisa, que eu tinha prazo para entregar um equipamento, então eu trabalhava sábado, domingo, mas em coisa que às vezes eu não estava muito satisfeito. E é esse sentido que eu entendi é que um curso de graduação, seja ele qual for, mas especificamente o curso de física, ele te permite depois explorar diferentes áreas. E essas áreas
são muito diversificadas. E aí cada um, por exemplo, quer trabalhar com ensino, é possível. Quer trabalhar com divulgação científica, é possível. Quer trabalhar com pesquisa pura, é possível. Com pesquisa aplicada, como foi o meu caso inicialmente, também é possível. O que diferencia? Uma formação sólida, uma formação geral muito boa. E aí a mensagem que eu quero dizer para vocês nessa primeira pergunta é: não desanime, por pior que o curso de física possa parecer, e de fato é muitas vezes, né? Se eu estaria mentindo se eu não falasse para vocês que eu pensava em desistir pelo menos 3 vezes por dia, principalmente do meio para o final. E aí eu acabei saindo, né, da graduação justamente para fazer outras coisas e buscar aquilo que realmente dava graça, né, dava alegria em fazer, em participar. E aí, para isso, é importante a gente entender o que a gente está sentindo. Nem tudo vai ser flor, né? Então, até hoje não é. Quantas vezes eu não tenho que fazer coisas, professor Antônio, professor o Anderson, tal. Quantas vezes a gente não tem que fazer coisas que a gente não quer, mas que fazem parte das atribuições. E vai ser sempre assim. Agora, o que a gente pode fazer é minimizar a quantidade dessas coisas. Então, se eu estou insatisfeito em algum tipo de trabalho, em algum tipo de curso, por exemplo, eu vou tentar tornar aquilo o melhor possível. Se não tiver como tornar o melhor possível, aí é procurar outros caminhos para fazer. E eu comento isso porque a graduação, meus colegas de graduação, muitos seguiram o caminho padrão, fizeram a graduação na UFSCar, após graduação, mestrado, doutorado na UFSCar, e depois passaram em concursos de outras universidades. Tão felizes, talvez estejam, né? Enfim, o que eu percebi é que aquilo não era para mim. E aí eu fui buscando atuar em diferentes áreas, justamente porque cada uma dessas áreas ela permite você aprender, você desenvolver habilidades complementares. Então, entender como funciona o PIBID me complementa nas ações das disciplinas pedagógicas, por exemplo, que existem no curso de licenciatura em Física. Entender como funciona o residência pedagógica auxilia a entender o estágio supervisionado. Entender como é ser uma coordenação de pesquisa me ajuda, por exemplo, a fazer projetos de pesquisa mais estruturados. Enfim. E aí é importante a gente colocar nas balanças o que cada evento, cada situação dessa vai proporcionar. E aí, como eu disse, nem tudo vai ser flor, mas certamente também nem tudo vai ser espinho. Beleza? Bom, a minha próxima pergunta para o senhor em relação à sua avaliação sobre os desafios que o momento presente está impondo para a área da educação como um todo, né? A pandemia, a realidade hoje do ensino à distância. Na sua opinião, quais são os desafios que esse momento atual que estamos vivendo está trazendo à atividade docente? Rapaz, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Isso é batido, isso é clichê, né? Eu sei que é, mas é fato. Ninguém estava preparado, nem as instituições tradicionais de ensino presencial, tampouco as instituições de ensino remoto. Por quê? Foi uma mudança muito drástica, muito abrupta, em um pouco intervalo de tempo. E aí os desafios vieram, e a gente tem que ir aprendendo como eu costumo dizer, a trocar a roda do carro com o carro andando. Então, eu tinha aulas, por exemplo, no ProEja. E ProEja é uma experiência fantástica. Ao mesmo tempo em que você está conversando com pessoas que estão ali porque querem estudar, né, o que é o ProEja aqui para a gente? É a educação de jovens e adultos com um nível profissionalizante. Aqui, no caso, a gente tem a educação em edificações. Né? A gente tem o ensino médio em edificações, mas temos também essa educação de jovens e adultos em edificações. E aí os alunos e as alunas do ProEja estão acostumados a só copiar a matéria do quadro. Por quê? São pessoas de seus 40, 50 anos que não puderam estudar no ensino médio
na época em que tinham seus 15, 16 anos. E aí você imagina pessoas que estão acostumadas a esse cenário, de repente elas se deparam com o professor não está mais aqui, só tem agora uma tela de computador, alguém falando, como a gente está fazendo aqui agora. Eu gostava de perguntar ao professor, mas agora como é que eu pergunto? Especificamente no caso de física, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente quando se refere ao desenvolvimento matemático. E aí complica. Complica principalmente porque é difícil para os alunos e para os alunos que já estão no período regular, para o ProEja é muito mais. Porque o estudante, a estudante do ProEja, tipicamente já vem cansada do trabalho, tem a família, e no momento da pandemia está tudo junto e misturado. Às vezes a pessoa tem o trabalho e chega em casa, ainda vai ter que ajudar a filha, tomar conta da casa, etc. Porém, se a gente souber estudar, se a gente souber perguntar, principalmente dialogar com a turma, aí a gente começa a achar as oportunidades. Por exemplo, nessa turma do ProEja que eu falei, quando a pandemia foi o estado de saúde pública, né, foi deflagrado lá em março do ano passado, a gente ainda levou um tempo até adotar o ensino remoto, e quando adotamos o ensino remoto, retomamos nas mesmas turmas que haviam sido interrompidas. A primeira coisa que eu perguntei, falei, pessoal, vocês têm acesso a computador? Por sorte, nessa turma, todos tinham acesso. E aí, o que eu fiz? Comecei a gastar meu tempo, não mais em ficar caçando formas de explicar um determinado conceito próprio para o ProEja. Comecei agora a gastar o tempo, na época, né, comecei a gastar o tempo procurando ferramentas que já tivessem prontas, né, por causa da rapidez em que tudo foi acontecendo, que já tivessem prontas para auxiliar no processo de aprendizado. Porque, no final das contas, o que importa na relação professor-aluno, professor-aluno, é o aprendizado do aluno, o aprendizado do aluno. Né? E aí, o que acontece? Eu comecei a pesquisar simuladores, eu comecei a pesquisar como fazer as animações de PowerPoint, que pudessem auxiliar na compreensão dos conceitos da física. E aí, esses desafios, eles começam a ficar, o que era uma coisa muito grande, parecia intransponível, meu Deus do céu, não vou dar conta de ensinar conceito de termodinâmica. Começa a ficar mais fácil, porque quando a aluna vai construindo um conceito abstrato com um modo mais palpável, com um modo mais visual, muitos têm já essa percepção, outros nem tanto. Aí a gente tem que sair buscando diferentes ferramentas. E o que a pandemia veio fazer com o ensino foi justamente forçar que a gente buscasse essas ferramentas. Não é à toa que a quantidade de plataformas de transmissão, de vídeo transmissão, né, de streaming, aumentou demais. Cada uma com a sua característica. Por exemplo, a gente adota aqui no campus o Google Meet, porque o campus ele faz parte lá do G Suite, para For Education. Aqui a gente está usando essa que eu não conhecia, StreamYard, tem o Zoom e assim por diante. Então, o principal desafio que eu vejo atualmente é gerenciar, conseguir conciliar essas diferentes ferramentas, porque são muitas informações jogadas ao mesmo tempo. Ah, usa Google Sala de Aula, usa isso, usa aquilo, usa Moodle, usa Ava, enfim. E cada lugar, às vezes, tem uma perspectiva diferente. Então, o tempo de adaptação que a gente tinha antigamente, que poderia ser um mês, um ano, agora a gente está tendo que fazer essa adaptação em poucos dias. Porque não vai parar para esperar, o tempo não vai parar, o desenvolvimento do semestre letivo não vai parar para esperar o professor Getúlio aprender como é que usa o Google Sala de Aula, como é que usa o Google Meet, etc. Agora, claro que
isso tem que ser acordado com os alunos, porque se pegou, né, se a pandemia deixou o professorado no contrapé, também deixou os alunos, principalmente aqueles que já estavam acostumados apenas a consumir o conteúdo, consumir a aula, puramente expositiva. E o contraponto todo é esse, é dialogar com sinceridade, né? O ponto central que eu vejo é esse, dialogar com sinceridade, tanto para professor, para a professora, quanto para os alunos e para as alunas. Então, existem algumas coisas que devem ser feitas, com certeza, que a gente não pode só ficar no mundo das ideias. Agora, entender a dinâmica desses desafios vai depender justamente do contexto em que eles estão inseridos. Gerenciar várias ferramentas computacionais. EFET é um site de simulação da Polônia que eu achei recentemente. Enfim, outras coisas. A gerenciar PowerPoint, a gerenciar PDF, é caçar vídeo do YouTube, é fazer o próprio vídeo. Essas habilidades, eu acredito que graduação nenhuma nos últimos, vou pôr nos últimos 5 anos. Não vou pôr a da minha, porque eu tenho certeza. Mas nos últimos 5 anos, graduação nenhuma estava preparado para capacitar, para formar alunos e alunas de qualquer curso nesse tipo de cenário. E aí, eu tenho comentado com meus alunos, principalmente os que estão no residência pedagógica. Falar, olha, gente, vocês podem ter certeza que a partir de agora, muita coisa vai ser feita via videoconferência. Então, é uma seleção de emprego, por exemplo. Uma escola vai abrir vaga. Ela vai te contratar via videoconferência. Ela vai querer avaliar como é que é a sua aula, a aula virtual. Se você vai fazer uma seleção de mestrado, vocês têm visto talvez as notícias de que a quantidade de bolsas está sendo reduzida. Então, as instituições que oferecem as bolsas vão selecionar mais rigorosamente. Inclusive, pois pode acontecer via seleção virtual, né? Entrevista virtual, alguma coisa do tipo. Então, é fundamental ir desenvolvendo as habilidades para se falar para uma câmera. É muito chato, eu reconheço que é chato. Ficar olhando para uma luzinha verde aqui, achando que eu estou vendo a reação de vocês. Quando, na verdade, talvez vocês estejam, como eu falei, fazendo outra coisa, colocou online, aí está, de repente, dado o horário, começando a agilizar a coisa de almoço, etc. Enfim, mas vai ser fundamental entender como é possível de se gerenciar essas várias ferramentas, ao mesmo tempo perder a timidez, perder a inibição de se falar para uma tela de computador. Eu brinco com o pessoal das turmas que eu dou aula, falo, rapaz, eu fico parecendo um retardado. A sorte é que minhas cachorras não conversam. Mas elas devem pensar, esse retardado fica olhando para essa tela, conversando sozinho, ninguém responde de lá para cá. Porque a gente não tem mais a reação. Para mim, esse foi o principal choque. Eu sempre nas aulas, desde de 2005, lá atrás, quando eu dava aula no cursinho comunitário que eu falei, o principal retorno que eu tinha dos alunos e das alunas era ver a reação deles em tempo real. Então, você fala alguma coisa e pergunta, entendeu? Você sabe se entenderam ou não vendo a reação que eles esboçam no rosto. E aí eu fui aprendendo com o tempo, né? A gente não é capacitado para isso nas graduações, eu fui aprendendo com o tempo a antever, a prever as perguntas que poderiam ser feitas. Então aqui agora eles podem perguntar isso. Vocês entenderam? Aí foi o silêncio absoluto. Aí eu começo, professor, e se tal coisa? Eu mesmo faço a pergunta que talvez eles estejam constrangidos de fazer, justamente para tentar forçar, né, tentar mobilizar o raciocínio. E isso, agora no ensino remoto, como eu não tenho mais essa leitura da reação, aí eu tive que avançar na quantidade de perguntas. Então, o tempo de preparação das aulas é dividido entre buscar as ferramentas, entender como funcionam as ferramentas e pensar em possíveis perguntas que possam aparecer, que eu sei que dificilmente virão, por causa do contexto como um todo, né? A gente foi
a gente foi forjado, eu costumo dizer, no ensino tradicional, expositivo. Então, quando eu era aluno, eu só ia para a sala de aula para ficar vendo o professor falar. Meus alunos e as minhas alunas também são do mesmo jeito. E de uma hora para outra, de repente, eu me vejo tendo que ser um aluno mais ativo. Isso também não é de uma hora para outra que é construído, isso é aos poucos. Por sinal, as turmas de ensino médio que eu tenho, elas já começam a ter esse desenvolvimento maior. Em geral, acredito que porque adolescente, eles não têm tanta resistência à mudança. Mas à medida que a gente vai ficando mais velho, vai virando adulto, etc., principalmente turma do Proeja, a resistência à mudança, ela aumenta. E aí, isso dificulta o trabalho do professor, por exemplo. Porque o professor antes estava acostumado de um jeito, agora ele teve que se reinventar, diferente do que alguns políticos disseram, né, que o professor não quis trabalhar, é o único que não quer trabalhar na pandemia. A gente teve que se reinventar para poder diminuir o prejuízo que a pandemia trouxe para todo mundo, né? Claro que era melhor eu estar numa sala de aula, explicando o conceito, levando o experimento, resolvendo uma equação em tempo real, por exemplo, a turma vendo o desenvolvimento passo a passo. Mas não é possível. E aí a gente tem que ir procurando minimizar esses problemas, esses desafios, vencendo um de cada vez, lógico, ninguém vai fazer tudo ao mesmo tempo, mas sempre com honestidade com a turma, honestidade com o aluno. Em que sentido? Olha, moçada, eu não sei mexer nesse negócio. Vocês vão ser minhas cobaias. Eu falo isso. Vocês vão me ajudar a aprender a mexer nesse trem aqui, porque eu não conheço. Estou começando a aprender. Comecei a usar o FET agora com a pandemia. Eu sempre conheci, mas eu nunca tive interesse de usar o FET, porque eu achava ele muito superficial. Mas é o que tem, então vamos tentar usar. E assim por diante. E aí depois, aos poucos, eu fui descobrindo, lógico, outras ferramentas, outros simuladores que podem auxiliar também. Tanto que se vocês observarem, a quantidade de artigos que saíram nas revistas de pesquisa em educação, especificamente ensino de física, vocês vão ver só palavras do tipo gamificação, do tipo uso de simulador para abordar o conceito tal, e assim por diante. E aí podem ter certeza, dominar esses tipos de ferramenta dentro de um contexto é essencial. Não vão cometer os erros que eu já participei de banca de concurso para professor substituto, não vão cometer os erros que é simplesmente, vou colocar uma simulaçãozinha do FET aqui para dizer que eu sei usar o simulador. Isso não resolve. Se a banca for uma banca séria, uma banca rigorosa, ela vai perceber que você só está enrolando e aí vai te eliminar. Comparado, por exemplo, com outra pessoa que às vezes só usa um PowerPoint, mas é um PowerPoint mais estruturado, num contexto melhorado. Porque só jogar uma simulação do FET, só jogar um joguinho feito no Kahoot, por exemplo, isso não vai resolver. Então, o importante é integrar as diferentes ferramentas dentro do mesmo contexto, para não ficar uma coisa deslocada. Porque aí essa coisa deslocada, certamente quem estiver avaliando, a pessoa não vai levar em conta. Ela vai falar, rapaz, só está me enrolando aqui, não sabe o que está fazendo. Beleza? Eu não sei se eu estou falando demais. Professor Anderson, professor fala demais. Se você não interromper, dá problema. Tudo bem, mas foi uma explicação bem valiosa. Para a gente finalizar o nosso momento aqui, então, nosso último pedido aqui ao senhor é para que o senhor deixe uma mensagem para as pessoas que têm interesse de serem professores na área de física, até aproveitando a sua avaliação, sua explanação final aí em relação ao domínio das ferramentas, por exemplo, nas circunstâncias de processo seletivo, e que outras dicas, então, você poderia passar para quem está vendo agora, que deseja futuramente ingressar como professor da área de física? Tranquilo. A mensagem que eu tenho é talvez a mesma mensagem que eu pensava quando eu tinha meus 22 anos, estava terminando a graduação. Eu passei algumas coisas na graduação, né? Tive alguns contratempos, o comportamento de alguns professores me
me jogava muito para baixo, mas eu falava, rapaz, até hoje eu uso isso com os alunos. Quando eu era coordenador de curso, muita gente me procurava, professor, quer largar o curso. Aí eu fazia a mesma pergunta que eu fazia para mim mesmo lá em 2008. Rapaz, eu me vejo fazendo outra coisa. O gosto, né? Talvez, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas enfim, o tesão que eu sentia em estar numa sala de aula, trocando ideia, debatendo, apresentando um conceito, escutando a opinião de volta da turma, aquilo não, para mim, não tinha nada equivalente. Era gostoso trabalhar com pesquisa, era gostoso, era massa ficar entendendo como é que é um fenômeno físico, uma amplificação ótica, uma luminescência, era massa, é massa ainda. Mas não se comparava, e até hoje não se compara, a eu estar numa sala de aula e escutar, entendi. Quando eu percebi isso, eu falei, rapaz, o que eu preciso fazer pro resto da minha vida? Ser professor. Não tinha outra opção. E aí o que que acontece? Eu fui batalhando para melhorar, né, para ter acesso às várias oportunidades. Então, por exemplo, não tem, né, essa introduçãozinha que o Anderson pegou, ela é o resumo do Lattes, que eu sou obrigado a fazer, porque Lattes, enfim, não mede nada na vida da gente, né? Mas a gente tem que fazer, enfim. Não tem lá no Lattes, por exemplo, que eu comecei 2 doutorados. Um doutorado ainda dentro da Universidade de São Paulo, no campus São Carlos, na USP São Carlos, e outro na Unicamp. Então, ambos trabalhando com fibra ótica e tal. Mas aquilo eu achava massa, mas não era o que me dava alegria de acordar cedo na segunda-feira, por exemplo. E aí eu fui percebendo que esse entendi de um aluno, professor, obrigado por ter me ajudado, de uma aluna, por exemplo, isso era o que me fazia sentir gosto em continuar fazendo os trabalhos que eu vinha desenvolvendo. Então, a mensagem que eu deixo para vocês, não desanime. Oportunidade sempre vai existir. Umas melhores, umas piores, né? Hoje eu sou professor da rede federal, mas nem sempre foi assim. A gente teve uma época que eu trabalhava, por exemplo, dava aula numa escola que a escola não valorizava os professores, era uma escola privada. Então, o que eu escutava você é obrigado porque eu estou pagando, eu escutava isso. Quando eu trabalhei numa escola pública de periferia, com seus 29 alunos e alunas, que desses 29, dois ou três queriam saber, eu tentava resgatar outros dos 25, 27. Mas eu também me inspirava nesses dois ou três que tinham interesse. E aí, tudo isso faz parte do que eu mencionei, em descobrir aquilo que dá gosto de trabalhar, aquilo que dá gosto de fazer. E aí, a mensagem que eu deixo para vocês é essa: descubram o que vocês têm vontade de fazer. E do ponto de vista prático, descubram ainda o que é necessário para fazer aquilo que vocês gostam. Ou eu quero trabalhar com o lançamento de foguete da NASA. Beleza, seja feliz. Vai ser fácil? Não, mas nada é fácil. Aí o que você tem que fazer? Descobrir o que você precisa desenvolver, o que você precisa trabalhar para poder construir um foguete na NASA, por exemplo. Professor, meu sonho é mais simples. Eu quero ser professor aqui na minha escola, na escola que eu estudei. Massa, se dedica para isso. Pesquisa, pergunta, conversa com as pessoas o que é necessário para desenvolver as atividades que você tem interesse. Quando eu entrei no PIBID, por exemplo, eu entrei por uma razão. Rapaz, as atividades que eram desenvolvidas no PIBID, eu entrei em 2015. Eram exatamente as atividades que eu gostaria de fazer com divulgação científica nas escolas da rede estadual que a gente atuava aqui em Salgueiro. Então, a pressão que eu colocava como coordenador de área do PIBID na época era, gente, eu quero que vocês conversem com os supervisores para a gente desenvolver uma feira de ciências na escola.
Justamente porque feira de ciências é onde tem o ápice de divulgação científica. Isso no específico dessa circunstância. Das outras, aí cada circunstância eu paro e analiso o que eu preciso fazer. Especificamente agora, dessa da pandemia, como o Anderson mencionou, o que eu tive que fazer? Então, eu vou ter que estudar como é que eu organizo uma sequência didática usando simulação do FET. Ah, não gosto do FET, FET é chato, é limitado, não tem o que eu quero. Então, vou ter que caçar ou vou ter que fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. É trabalhoso? É. Porém, isso vale para qualquer área, para qualquer coisa. Os profissionais, as profissionais que se destacam são aqueles que não ficam parados apenas com o que é ofertado. Ah, eu vou ficar só com o que eu aprendi lá em oficina de física. Vai dar problema. Ah, eu vou ficar só, meu TCC, meu espírito de pesquisa vai ser só do TCC. Vai dar problema. A gente sempre precisa ir além daquilo que os professores, as professoras falam na sala de aula. Sem dúvida nenhuma. Uma coisa, eu tive um professor na graduação que me dizia uma coisa: Getúlio, a graduação, ela não serve de nada. Como assim, professor? Uai? Ele falou: não, pô, a graduação ela só vai te mostrar o mais geral possível. Mas ela sozinha, por si só, não serve de nada. Ela vai te dar um diploma, você pode passar em alguma coisa e tal, mas ela por si só não vai adiantar muito. A menos que cada aluno, eu lembro dele falando isso, a menos que cada aluno se dedique em desenvolver as atividades que ele tem interesse, os professores aqui do departamento de física por si só não vão fazer muita coisa, não. Tá cada um resolvendo cuidar da própria vida, do próprio projeto de pesquisa e tal. Quando eu entendi isso, rapaz, então eu tenho que começar a descobrir o que eu quero fazer. Foi aí que eu comecei a fazer essa trajetória toda que eu mencionei. E é isso que é a mensagem final que eu deixo para vocês. Gastem um tempo tentando descobrir o que vocês querem fazer. Ah, professor, é muito geral isso. É, porque, por exemplo, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, mas nas aulas, por exemplo, quando eu estou dando aula, eu tenho pelo menos 10 alunos na sala, 10 alunos e alunas na sala. Não tem como eu saber qual que é o desejo, o sonho dos 10 alunos. O que eu posso fazer é essa formação geral de mostrar o caminho. Então, a missão do professor é mostrar os diferentes caminhos que podem ser seguidos. Como vai ser escolhido o caminho? Aí depende de cada um, de cada uma. E o tempo que vocês vão gastar para isso é o tempo que vocês vão usar para depois desenvolver as habilidades. Elas são muito mais desenvolvidas, muito mais facilitadas quando você entende, rapaz, eu gosto muito de mexer com simulação. Massa, então você gasta o tempo com isso. Ah, eu não gosto de mexer com simulação, mas eu preciso. Você vai gastar um pouco mais de tempo. Simples assim. Ok, professor, então agradecemos a sua participação, suas explicações, suas valiosas dicas. Conversamos então com o professor Getúlio Eduardo Rodrigues de Paiva, do Instituto Federal Sertão Pernambucano, a quem nós desejamos aí boa sorte nos sua atividade docente, nas suas pesquisas.